Alô pessoal, direto ao ponto aqui, é aguardada para esta quinta-feira a informação oficial do Departamento Médico do Grêmio a respeito das lesões de João Pedro e Aravena, lesões sofridas no primeiro tempo ainda da partida contra o São Raimundo ontem à noite pela Copa do Brasil. João Pedro, uma lesão no tornozelo, e Aravena, uma lesão muscular, estão praticamente fora da partida deste sábado contra o Juventude. Começa a caminhada do Grêmio na etapa semifinal do Campeonato Gaúcho. No lugar do João Pedro, não pode jogar o João Lucas porque esse está suspenso. Então a tendência é que jogue o garoto Igor Serrote, que chegou e cheio de elogios pela sua grande participação no Sul-Americano, vencido pela seleção brasileira. É um jogador de inegáveis qualidades, é um jogador muito combativo, mas atenção, é um jogador que vai precisar se entender com os jogadores da equipe principal. É um jogador que vai precisar de entrosamento, de um mínimo de orientação dentro de campo, e não há tempo para isso. Ou seja, vai no sacrifício. Menos mal que se trata de um jogador de bastante qualidade, Igor Serrote. Este deve ser o substituto do João Pedro. E na questão do lado esquerdo, diante da lesão do Aravena, existe a possibilidade da colocação do Monsalve aberto por aquele setor. Lembram? Monsalve jogou nessa função contra o Ipiranga sábado passado em Erechim. Aliás, marcou um golaço atuando pelo lado esquerdo, quase como um atacante. E ontem, de novo, voltou a ter um bom desempenho nessa função. Então, Monsalve é uma possibilidade muito forte. É um jogador muito reivindicado pela torcida. Vamos falar um pouco mais dele daqui a pouco, a respeito da necessidade de que ele seja titular do Grêmio. E o Amuso, o Amuso ainda, a informação veio diretamente de Roraima ontem, é um jogador que carece ainda de um melhor condicionamento físico, precisa fazer um trabalho para estar nas mesmas condições dos demais jogadores do Grêmio. Ele entrou ontem, jogou alguns minutos, não teve uma participação tão destacada. Só quero lembrar o seguinte, o técnico Quinteiros gosta de jogar com pontas agudos pelos dois lados do campo. Vai jogar o Christian Oliveira com toda certeza pelo lado direito? E será que ele não está pensando no Amuso para tentar dar um sufoco no Juventude desde os primeiros minutos? Então dá para colocar aí como uma dúvida pelo lado esquerdo do ataque do Grêmio. Monsalve, muito cotado, muito bem credenciado, mas também tem a possibilidade do Amuso. 3092-4800, 3092-4800, salve esse telefone no seu celular, também é WhatsApp, é o WhatsApp da Saúde e Paz, Medicina e Odonto. Saúde não tem preço, saúde é o nosso bem mais precioso e a Saúde e Paz está há 25 anos com a missão de cuidar de vidas. Monsalve, um pouco mais a respeito dele. Bom, trata-se de uma imposição. Esse garoto precisa jogar da equipe do Grêmio, seja como um atacante, um falso ponta pelo lado esquerdo, ou seja como armador. Ontem, mais uma vez, o Monsalve foi decisivo para o crescimento, para a melhora do Grêmio na segunda etapa, um período em que, de acordo com o técnico Gustavo Quinteiros, o Grêmio ficou praticamente todo o tempo no campo da equipe do São Raimundo, até sofrer um gol, mas o Grêmio teve, obviamente, muito mais presença ofensiva e isso se deve certamente à presença do Monsalve. São flagrantes, né? Todo mundo percebe as diferenças entre ele e o Cristaldo. Monsalve é um organizador de time, é um armador, é um jogador que aparece atrás para começar as jogadas, para fazer a distribuição do jogo pelos lados do campo ou na frente. Este é o Monsalve e ele também chega dentro da área para concluir. O Cristaldo, e aqui não vai querer colocar aí um carimbo culpado no Cristaldo, não, são características diferentes. O Cristaldo é quase que um segundo atacante. Ele está muito mais presente na hora da definição da jogada, percebam? Ele aparece na hora do cruzamento, na hora da bola parada, mas ele não é um jogador com participação mais ativa na criação. Então são diferenças muito grandes e para quem gosta de um time que tem um armador, e o Quinteiros jogava dessa maneira quando comandava o Vélez na Argentina, o Monsalve é muito mais jogador. Presença do Wagner Leonardo, vai melhorar muito o sistema defensivo do Grêmio. Como ele joga pelo lado esquerdo, deve sair o Gemerson.
Mas olha, o Rodrigo Eli, né, poderia sair também. Ele é beneficiado pelo fato de jogar pelo lado direito, mas certamente poderia sair da equipe. Foi lamentável, né? A participação dele ontem no gol do São Raimundo. É um zagueiro muito pesado, não tem velocidade. Na hora de correr, na hora em que o time está projetado e há o contra-ataque, ele sempre chega atrasado. Atuação, outra vez, comprometedora do Rodrigo Eli. O que faz com que a direção tenha naturalmente que aumentar, né? Aumentar a sua corrida aí na busca por um novo zagueiro. Um problema sério do Grêmio, falta de tempo para treinamento. Ontem, o Quinteiros disse na entrevista coletiva, o Grêmio vai ter que se entrosar jogando. É assim, né? Ele lamentou que as contratações tivessem chegado muito em cima da hora. Não sei como é que a direção do Grêmio reagiu de novo a essas manifestações do Quinteiros, porque antes o Quinteiros dizia, olha, não tem reforços, preciso de reforços. Agora diz, os reforços chegaram, mas chegaram muito em cima da hora. Parece que nunca está satisfeito realmente o técnico do Grêmio. Fator complicador nessa situação aí de ter que se entrosar jogando. A partir de agora, todos os jogos são difíceis, a começar pelo Juventude, e a margem de erro fica muito pequena. Além da defesa, é preciso também rever a questão do meio de campo, e aí não estou falando do armador, não estou falando de Monsalve ou do Cristaldo, estou falando da questão dos volantes, hein? Cuejar ainda não apareceu como se esperava. Parece fora de forma o Cuejar e, por consequência, não está conseguindo oferecer para a torcida, o time do Grêmio, aquela dupla de volantes sonhada, Cuejar e Villaçante. E o Villaçante até, de algum modo, está sentindo os prejuízos. Ontem não teve boa atuação o Villaçante. Uma frase do Quinteiros: futebol não é contratar jogadores e sair jogando. É preciso treinamento, mas, alô Quinteiros, não há tempo para treinamento, você vai ter que resolver a situação nas partidas mesmo. Tempinho aqui para tomar uma água. Fatal Model, o melhor site de acompanhantes do Brasil. E também para que você localize aí o botão da inscrição. Localizou? Por favor, se inscreva aqui no canal do Luiz Henrique Benfica. Aproveita já, ativa as notificações, dá seu like também. Muito obrigado pela sua parceria aqui no canal. O Grêmio vai à Câmara Nacional de Resolução de Disputas, CNRD. Curioso, né? O Grêmio esteve envolvido indiretamente nessa comissão na questão do Lucas Esteves. CNRD resolveria aquele imbróglio entre Lucas Esteves e o Vitória, depois não foi preciso, aliás, ela se julgou incompetente, mas agora é o Grêmio quem recorre para cobrar do São Paulo 14 milhões e 200 mil reais que o clube de São Paulo ainda está devendo pela contratação do Ferreirinha, 2 milhões e 500 mil dólares. Vai ser difícil, hein? Vai ser difícil, o São Paulo enfrenta dificuldades financeiras e está até atrasando o pagamento do salário de alguns jogadores. Em janeiro, o Grêmio tentou abater esse valor, ficando com o zagueiro Arboleda, mas o São Paulo disse não, vai parar na justiça essa questão do Ferreirinha. Muito obrigado pelo seu carinho com esse canal. Até a próxima.